eu tenho muito tempo vago. Ah, você tá lendo bastante coisa, entendi. Onde que você achou meu contato? Eu achei primeiro no meu prof, né? É Meu prof, isso? aham. Aham. Mas aí depois eu vi seu nome, pesquisei no YouTube, vi uma aula lá e aí tinha o contato embaixo. Sim, sim. É porque eu tenho um canal que o pessoal, um canal de outras coisas, né? Um canal que eu resumo livros. E até de Ah, modo geral são livros desses temas, assim, metafísica e tal. E hum, daí eu já tô meio por dentro, assim, pô, dessas caiu coisas, sabe? logo, caiu certo, então, a pesquisa, assim, foi por... Eu vi, assim, sua recomendação no meu prof estava melhor que tinha, eu acho, né? Uma coisa É, assim. lá E é aí brabo. Aham. eu vi também sua formação, né? Você tem PhD, né? Tem... PhD é pós-doutorado? Exatamente. Entendi. E Pós-doc. aí eu te contactei. Show de bola. E aí, qual que é a ideia lá, cara? Eu tava lendo, você tem umas ideias, assim, bem massa, do tipo, explicar de onde, se as coisas podem vir do nada, né? Essa discussão É, remonta desde o Aristóteles, né? eu vi muito no YouTube e tal, pessoas falando que era a pergunta mais fundamental, né? Porque é mais fundamental até do que se Deus existe, né? Porque Exatamente. por que que não existe só o nada, né? É, porque a E, existência e não nada, exatamente. é, e o meu nada, igual eu estava pensando hoje de manhã aqui, é um nada meio separado, né? Igual eu te mandei ontem, mas por último, você viu de noite? Aham. É tipo assim, né? Um nada que, se for aquela primeira teoria, ele existe separado do tudo, né? Mas o tudo dá sentido a ele, dá significado a ele, né? E Sim. se o significado é, é simplesmente a coisa mais fundamental e a criadora de tudo, tal, talvez no nada não exista, né? Isso eu pensei até ontem. Talvez o nada não exista e porque ele não tem significado, justamente por isso. Então É, é assim, se não tiver alguma coisa para dar significado. Bem, sim, essa é uma questão bem filosófica, né? Se não tiver um significado por trás, bem, já que tem um significado por trás, já não é nada, né? Já tem algum significado, né? Já tem alguma informação, vamos dizer assim, é, né? Isso é bem com interessante certeza. mesmo. Então Então, o nada, no caso, ele teria um significado. Aí aquela primeira teoria, né? É uma coisa que me veio na cabeça, tal. Você acha que tem a ver aquilo? Aquela claro, em claro, inglês? aquilo ali é metafísica da boa. Com certeza tem a É, ver. Sim. E, Pô, fico e satisfeito, porque eu pensava assim que podia não ter nada a ver, porque eu sou um amador, né? Um filósofo amador, né? aham. Você já leu bastante livro aí de filósofo? Como é que é? Como é que tá as tuas Nada, leituras vejo assim? mais coisa na internet mesmo, de resumo mesmo, né? Ah, No você ia gostar do YouTube. meu canal, então, cara. Vou te passar meu canal lá, peraí. Pra tu não dizer que eu tô pagando o sapo depois, deixa eu te mandar aqui. Eu tenho um canal que eu já resumi uns 250 livros já, cara, de filosofia. Porra, Aham, vou te mandar como é que aqui, você cadê? tira tempo para isso, cara? Você deve É, trabalhar pra caramba, né? eu trabalho. Hoje em dia já tá mais difícil, sabe, de fazer isso, mas quando eu não trabalhava tanto assim, eu tinha mais tempo livre, porque eu só trabalhava meio período, daí eu lia demais mesmo. Na época do Ah, doutorado tá. também, que tava uma várzea. É uma pena mesmo, porque, pô, é muito bom, tu aprende muita coisa. Tenho certeza que eu só cheguei onde eu cheguei financeiramente também por causa das minhas leituras. Mas, pô, O cara, que eu que vejo legal. hoje, você tem muita aula, né? Meu Deus, velho, é muita aula. Você viu lá a minha agenda. Daí fica Eu meio vejo. difícil de ler tudo. Daí a pessoa trabalha, chega à noite e não tem mais saco de ler. Daí eu faço a mesma coisa que você faz, né? Eu pego e vejo vídeo. Tô vendo muito vídeo também ultimamente. Ah, tá. Entendi. Mas eu já li todos esses caras aí que talvez te ajude a concluir alguma coisa. Bem, eu não sou filósofo, né? Mas quando a gente pensa na física, assim, tem bastante vínculo, né? Porque, por exemplo, uma coisa meio recente na física, né, de uns 100 anos para cá, é essa questão que você mesmo estava falando da informação, né? Eu vou te dar até um É, exemplo. Ó, por exemplo, digamos, a gente sabe aquela historinha lá, supostamente, se a relatividade estiver certa, de que a luz do Sol demora 8 minutos para chegar na Terra, né? Por sim. aí. Você já deve ter ouvido falar disso, já ouviu falar? Então, eu vi já.
Pois Aham, é, isso aí é porque existe a velocidade da luz e supostamente nada é mais rápido que a velocidade da luz, beleza. aham, Só que vamos supor o seguinte, digamos que a gente tenha o Sol aqui no meio, né? E a Terra supostamente girando. Uma discussão filosófica interessante é, beleza, de onde eu tô vendo isso? Mas deixa isso pra lá, porque, né, eu não tô vendo isso aqui nem do Sol nem da Terra, essa cena que eu tô filmando, que eu tô desenhando aqui. A é, questão é o seguinte, né? A gente sabe que a Terra vai girar em torno do Sol, ela tem uma velocidade tangencial, tem aceleração centrípeta devido à gravidade do Sol, né? Muito bem. uhum, Beleza, o que que aconteceria então se, do nada, isso aqui acontecesse, o Sol desaparecesse, né? Minha pergunta aqui é mais ou menos o seguinte: a Terra saberia instantaneamente isso? Do nada ela já começaria a virar um rogue planet aqui? Começaria a vir para cá? Ou aham. Ou não, ou ela giraria normalmente por um tempo e só depois ela de fato sairia pela tangente. Ah, entendi. É uma pergunta boa. Essa é uma pergunta boa e essa é uma pergunta que tem tudo a ver com o que você falou, porque tanto a luz quanto a informação devem respeitar os limites, devem respeitar os limites que a gente propõe na física. Bem, não é que a gente propõe, são os limites da natureza, né? Então, espera-se, pelo menos mediante, olha só, é aí que está a grande questão, pelo menos mediante a relatividade geral, que, apesar de não ter o Sol aplicando a gravidade mais, a Terra ainda giraria. Olha só que estranho, ela ainda Ó, giraria. Até passar-se esses 8 minutos, e você estava me falando que sabia ali que tem a ver com a luz, e aham. daí sim ela começaria a sair pela tangente, entendeu? Que isso? Louco, né? Por causa da informação? Por causa da informação, exatamente. A informação demora para chegar, demora o mesmo tempo que a luz, percebe? Nossa, Isso é que muito loucura. importante, sabe? Isso é muito É, importante. Tem muito esses limites, cara. Bem, olha só, cara, eu acabei de acordar, então eu tô passando um pouco mal do estômago. Eu vou precisar de uns 3 minutinhos, beleza? Enquanto isso, beleza. vai refletindo mais assim o que tu quer perguntar para mim. Na volta você Tá, me manda uma pergunta bala, já volto. tá bom. Deus.
Voltei, cara. Tudo bem aí? Beleza, Olha, tudo mano, bem. passando meio ruim aqui. Mas eu tava pensando sobre esse negócio, cara, do ser e não nada, antes de tu me dizer o que tu pensou aí. Sabe que na física, essa discussão ela é muito específica, assim. Por exemplo, quando a gente pensa o nada na física, a primeira coisa que vem à mente de um físico é o vácuo, né? Eu acho que Ah, você tá. pode imaginar isso. Só que o vácuo É, por si só, ele, tu não pode dizer que ele é um nada porque ele tem potencialidade, né? Outro conceito aristotélico. Ele tem a potencialidade já de ter algo nele. Vamos pensar assim, já nesse ponto. Já é uma coisa a se pensar. Só que, pensando, a gente considera que ele é um nada no ponto de vista da relatividade geral, sabe? E a relatividade geral, essa teoria da gravidade e tudo mais que vocês devem ter ouvido falar, ela não é uma coisa, vamos dizer assim, que todos os físicos concordam. Vamos dizer, nem todo mundo concorda que o Einstein está certo, sabe? é, É, sim, eu, por exemplo, cada dia que passa, apesar dessa ser a minha formação, menos eu acredito na relatividade geral, sabe? ó, Então, nem existiria, vamos dizer assim, um nada, porque uma das consequências da relatividade geral é a inexistência do éter. Já ouviu falar do éter? uma das consequências Vamos da dizer assim, uma relatividade das geral. consequências da relatividade geral, que foi essa teoria proposta por Einstein no Aham, começo do século passado, é a aham. inexistência do éter. É inexistente E do éter. Eu já ouvi falar do éter, mas não estou lembrando o que que é. o Como é éter é que um é? conceito quase que milenar na física, desde a época dos primeiros pensadores lá, antes do Galileu ainda. Seria uma espécie de fluido por onde a luz viaja, ok? Entendi. Porque se toda onda, né? Se toda onda precisa de um meio para se propagar, por exemplo, a onda sonora precisa do ar, a onda sísmica, né, o terremoto, precisa do chão, né? Todas as ondas precisam de um meio para se propagar. Por que a luz, que é uma onda também, não precisaria de um meio para se propagar, certo? Daí, Certo. eles conjecturaram a existência do éter, né? Mas Ou aí seja, tá. não existe Mas aí nada. hoje em dia você hoje em dia acredita no éter ou não? Então, é complicado dizer, né, qualquer coisa assim, porque eu não sou um estudante muito afinco desse tema, né? Mas se fosse para eu dizer se existe ou não, se fosse para eu chutar, existe o hétero ou não, eu chutaria que não. Mas é eu, né? Tem muita gente muito mais inteligente que eu que acredita. E tem muita gente mais inteligente que eu que não acredita também. Então, eu sou um Zé ou ela aí no meio. Mas a questão é que o éter, ele foi por muito tempo uma ideia, né, possível, na física que explicava de certa forma bem as coisas. Só que daí existiu um experimento, né, o experimento de Michelson e Morley, que queria medir então o efeito desse éter, né? Ele queria medir o efeito desse éter na luz, porque no começo do século isso também, tá? Porque por muito Uhum. tempo eles mediam, né, e verificavam que a luz tinha aquela velocidade constante e tal. Só que daí eles pensaram o seguinte: todo fluido ele se move numa direção. Por exemplo, um rio, né? Um rio se move nessa direção aqui, por exemplo. Então, Uhum. se eu jogar alguma coisa, né, nessa direção, ela vai se mover mais rápido do que se eu jogasse nessa direção para cá, certo? Perpendicular. E Aham. ainda se moveria muito mais rápido do que se eu jogasse contra o sentido da propagação, certo? Muito Uhum. bem, essa era a ideia. Então, o que que eles fizeram? Eles criaram um dispositivo
com espelhos e coisas assim para medir a velocidade da luz em todas essas direções, porque eles iam pensar assim, poxa, o fluido do universo ele está num sentido, beleza? A Terra está nessa posição aqui, digamos, tá nessa posição, aqui está o eixo da Terra, né? Muito bem. Quando a Terra ela dá a volta toda, né? Ela vai ela vai funcionar como essas bolinhas trocando de posição, entendeu? Entendi. Então, o fluido às vezes vai estar perpendicular à Terra, às vezes vai estar na direção do movimento da Terra, etc. Dependendo da época do ano onde a Terra está em relação ao Sol, né? Vamos dizer assim. Uhum. Ok? Então, grave isso que eu acabei, em relação que eu falei, em relação ao Sol. Daí, o Michelson e Morley, eles repararam no experimento deles que não mudava nada, ok? Não Não mudava dava. nada. Não mudava, a velocidade da luz era a mesma, seja assim, seja assim, seja assim. Então, o Einstein pegou esse resultado e, juntando com as teorias do Maxwell, que é um outro físico extremamente importante para a história da física, o cara Eu que... ouvi falar que fez é- a teoria, né? As fórmulas, né? exato, do eletromagnetismo, exatamente. Isso. É, lá nessas fórmulas que você está me falando, lá naquelas fórmulas, a luz tinha uma velocidade constante, assim, era observado isso. Então, ele pegou e concluiu, o Einstein concluiu o seguinte: mais do que só a velocidade da luz ser constante, ela é constante para qualquer referencial. Olha só, isso é uma conclusão muito louca. Porque, por exemplo, digamos que eu tenho um carro, ele está se movendo aqui, beleza? E agora eu tenho outro carro, ele está se movendo aqui. Se eu estou aqui fora olhando esse fenômeno, tá bom, eu meço uma velocidade para esse carro e uma outra para esse, e tá tudo bem, beleza? Mas se eu Uhum. tiver nesse carro aqui, se eu tiver dentro do carro, quando eu for olhar a velocidade desse cara, eu acabo vendo essa velocidade aqui, olha só, x mais y. Porque vai ser a É. velocidade desse mais a desse. Porque eu já estou me movendo nesse referencial, percebe? E na luz não acontece isso, não? Na luz, não. Na É luz, isso. se fosse por. É muito louco. Se, por exemplo, aqui fosse um feixe de luz, né? Vamos dizer assim, luzinhas, fótons, a gente chama de C, a velocidade da luz é C. Esse cara, apesar de estar se movendo em relação à luz, viria C. E esse parado aqui também viria C. Isso é muito Ó, louco. Isso é é completamente não isso, cara. intuitivo. E daí qual é a É, consequência prática disso? É a relatividade do tempo, né? O tempo se dilata, aí o espaço também se dilata, todas essas coisas foi muito aí que loucas. Einstein descobriu isso. É, foi aí que ele conjecturou isso, e daí com o tempo, né, foi supostamente se provando esse tipo de coisa, né? Mas, de novo, Entendi. tem muito físico que não concorda com isso, né? Um dos motivos de ele não concordar tem tudo a ver com o que você estava falando sobre a existência do nada, né? Tem gente que ainda acredita no éter. E tem gente que acredita num éter novo, vamos dizer assim. Quando eu estava saindo do doutorado, tinha gente que falava sobre a volta do éter, mas pensando ele como um potencial, um campo potencial, entendeu? Que nem o potencial gravitacional, por exemplo. E as equações funcionavam bem dessa forma. Então tem bastante coisa aí, sabe, cara? Eu assim, eu quando eu imagino nada, eu não imagino o vácuo, nem o nada aqui. Eu estava imaginando mais um nada, assim, o nada completo, assim, né? O nada, né? Como se não existisse nada, né? Uma coisa assim. Bem, eu entendo o que você quer dizer, até de certa forma. É um nada meio teórico, que é É, só de a gente estar falando nele, já não, ele não é nada, né? Para ele ser nada, ele deveria ser nada, nada mesmo, não, né? nada mesmo, o nada, né? A gente não sabe, eu ia falar, não sabe se é branco ou preto, mas não seria branco nem preto, é o Não seria nada, nada. O né? problema é que você está falando com um físico, e físicos, eles gostam de pensar as coisas, vamos dizer assim, até um limite. Então, por exemplo, digamos que a gente tivesse um nada aqui, nesse gráfico. Nada e existência. Vamos dizer assim. Não, não, não. Esse aqui é o gráfico da existência. Aqui é a existência.
É melhor colocar o nada no zero, né? A gente tá falando de nada, vamos dizer que ele é o zero. Isso aqui é existência. E aqui tá o nada. Ele tá no zero do meu gráfico. Então, as É, coisas tendem a existir. Tipo, aí que tá, né? Você pode pensar esse processo como uma coisa binária ou não, né? Só que talvez dê para pensar de uma forma meio contínua. Aqui eu tô viajando um pouco, né? Mas não, vamos dizer assim, tu vai tendendo ao nada, entende? Por exemplo, uhum, o vácuo ele é mais nada do que a matéria. Vamos pensar assim. Entende o que eu quero dizer? é. E no caso, no final do universo, mesmo no final de tudo, vai ter radiação sendo emitida. Então não é o nada também, né? Exatamente. O nada ele não existe para mim assim, ou ele existe separado, né? Ele Aham. existe uma coisa separada. Ele seria duas coisas, né? É o binário que você falou, no caso. Sim. Sim. É, É, sim, pois é. essa é a visão, É, né? No assim, caso. tipo, é praticamente impossível para um ser que existe conjecturar o nada, certo? É só uma Entendi. teoria mesmo. Mas para responder aquela pergunta, ela é uma pergunta muito teórica, né? Por que que existe alguma coisa e não um nada, né? Esse Exato. nada que eles falam nessa pergunta é um nada teórico, né? Um nada, o nada mesmo, né? Exatamente. Ah, muito bem. Bem, eu poderia falar um pouco mais de física aqui para ti sobre isso, né? Essa questão do nada na física, ela é muito importante, né? Como eu estava aqui falando. Agora, eu É. não sei se você tem alguma outra ideia aí, alguma outra pergunta, senão eu Não, eu continuo queria falando um mais, monte de eu besteira da queria mais física. discutir a teoria mesmo que eu apresentei lá, tal. Por exemplo, aquela do, né, do máximo significado, né? Porque parece Aham, que se o significado é a coisa mais fundamental e tipo uma criadora de tudo assim, é, parece que existe um significado. Você acha que faz sentido aquela coisa de Deus, que aí um significado máximo, né? E o significado máximo a gente não enxerga ele do nosso ponto de vista, porque a vida é sofrimento, a morte ninguém entende, né? Então acho que uhum, teria a teoria que eu penso é que teria a vida após a morte de Deus, a gente poderia confirmar através, né, pensando dessa forma, né? Porque também não existe só um átomo, igual eu coloquei lá, né? Então já existe um significado muito grande, né? O universo já é um significado muito grande. Então, assim, e do átomo para o universo inteiro, é muita coisa que poderia existir entre um e outro, né? Então, sim, parece que existe um significado máximo já, né? A gente, então, e o significado máximo, ao mesmo tempo pensando que a vida nossa, que a nossa maior consciência, a maior consciência do universo seria a humana, vamos supor, né? Eu não acredito muito em vida alienígena e tal. E até a partir dessa teoria que eu não acreditei. Então, aí eu acredito em Deus, eu passei a acreditar em Deus desde meus 12 anos, que eu comecei a estudar ciências, a física e tal, eu parei de acreditar em Deus. E voltei a acreditar um ano atrás, pensando nessas coisas, sabe? Você acha que faz sim. sentido aquela coisa também que eu coloquei? Então, né, tu tá tentando É ser meio muito teólogo, teórico, né? assim, né? Muito, é teórico, né? Assim, Não, é suposição também, né? tem um cara que ele fala o seguinte: se a gente teve uma ideia de Deus, uma ideia teológica de Deus, que é mais ou menos o que tu está propondo aí, com certeza alguém mais santo e mais inteligente que a gente já pensou isso antes. Então, com certeza, um cara muito é, esperto, assim como São Tomás de Aquino, poderia ter algum pensamento sobre isso aí que tu propôs, cara, sabe? Não sei se tu já chegou a ler São Tomás de Aquino. Não, só vi também por alto na internet. Com certeza São Tomás de Aquino já pensou sobre isso aí. É, né? Uhum. Agora, bem, como é que eu poderia agregar alguma coisa que você falou, cara? E aquela questão do. Pode falar, se você quiser. Não, é que assim, tipo, para mim é meio complicado pensar qualquer coisa aqui vamos dizer assim, de forma coerente, se não for envolvendo física, né? Então, Uhum. tipo, a materialidade do universo traz significado a ele mesmo, né? É claro. É. E Então, no caso, aquela coisa que eu falei do.
do infinito, entende? Mas aí também seria na suposição do significado sendo a coisa mais fundamental, porque o infinito, no caso, depois tudo acabar em buraco negro, radiação emitida por eles e tal, não faz sentido, sabe? Não tem, assim, significado também, e seria até um desperdício de energia, assim, sabe? Eu acho muito estranho, assim, eu acho o infinito, eu acho que não é muito coerente, assim, do jeito que eles apresentam, sabe? Eu acho que o É, infinito aham, é igual eu falei, né, ontem de noite, se as coisas mudam, sempre pode ter mudado para trás, né? Mas teria um princípio. Muitos físicos acreditam num princípio, né, de uma coisa assim. Mas o infinito não tem princípio, né? Se a gente colocar os 14 bilhões de anos da Terra, do universo, os 13, né, ponto 8, não sei, é, é um tempo muito pequeno em relação ao infinito de tempo, né? sim, O infinito de tempo, você poderia colocar o universo inteiro de zeros num número, né, elevado à máxima potência, poderia desenhar à mão aqui 0, 0, 0, 0 e botar o universo inteiro, que é o tempo infinito, né? exato. Então, eu acho assim que o infinito, aí igual eu falei, as coisas talvez não mudariam. Eu acho que foi Parmenides que propôs, que o filósofo grego lá, que propôs que as coisas não mudariam, né? Que tudo existe, e até a teoria de Einstein também, né? Que tudo existe ao mesmo tempo, né? O tempo Sim, seria uma coisa ilusória, né? isso que você falou é bem interessante, né? O Parmênides, ele foi, bem, não vou dizer que foi refutado, né? Mas é que ele tinha aquele outro carinha que dizia que nada mudava, e o Parmênides dizia que tudo mudava. Daí veio Aristóteles e mostrou que, na verdade, é um meio termo disso tudo, né? De fato, Ah, tem tá, muita coisa que entendi. não muda. Eu acho que eu me confundi, então, no caso. Parmênides, tá. Não, você está certo. A questão é que, quando a gente pensa no ponto de vista da física, né? Tu não pode afirmar com tanta veemência, né, algumas coisas do tipo, hum, a questão do buraco negro englobar tudo, ou finais supostos do universo, começo suposto do universo, sabe? Isso tem muito materialismo por trás disso, sabe? Muita gente que não acredita no design inteligente, por exemplo, diz que É, essas teorias elas são muito obrigatórias para que o resto das coisas funcionem, mas não é verdade não, sabe? Quer dizer, por tá. exemplo, recentemente, essa ideia dos 13 bilhões de anos meio que caiu por terra, não sei se tu sabe. Não, não sei, não. Sim, porque o que que aconteceu, né? Essa ideia dos 13 bilhões de anos, ela é baseada numa teoria meio furada da cosmologia, chamada Lambda CDM, que é, bem, uma teoria que tenta explicar, né, o começo do universo e tal. O Big Bang, ele surge dessa ideia, né? Hoje a gente percebe as coisas frias e grandes, então provavelmente no começo era pequenas e quentes, né? E daí foi É, inflando e tal, e é o que nós temos hoje, e algumas medidas meio misteriosas nos dizem que a gente tem 13,8 bilhões de anos. Porém, esse valor ele mudou muito nos últimos 100 anos. O universo no começo do século não tinha nem 1 bilhão de anos, não tinha nada de tempo, entendeu? E daí, junto com as medições radiométricas meio furadas aqui da Terra, com observações astronômicas, eles foram cada vez se aproximando mais desse valor, de 13,8 bilhões de anos. Principalmente por causa do telescópio Hubble, né? Que conseguia ver galáxias, a princípio, nessa distância aí. Na verdade, o telescópio Hubble ele já via galáxias há 30 bilhões de anos, coisas assim. é, Daí você pode me perguntar, mas como é que eles conseguem ver uma galáxia que está a 30 bilhões de anos-luz da Terra, sendo que o universo supostamente só tem 14 bilhões de anos? Por causa da expansão do universo. A expansão é acelerada, já ouviu falar disso? já. Vai só acelerando cada vez mais, né? Isso. Então, vamos dizer assim, no começo, né, do universo teve essa grande expansão extremamente acelerada que fez o universo aumentar, né, de tamanho mais do que a luz, né, poderia ter chegado, vamos dizer assim. Então, isso supostamente explicaria muita coisa, né, explicaria essas observações de galáxias distantes. Porém, um telescópio novo que foi lançado faz 2 anos atrás, chegou com umas fotos de galáxias
que supostamente logo no começo do universo já estavam mortas, vamos dizer assim. Já tinham, já eram velhas, sacou? Eles bateram uma foto do universo lá perto dos seus 14 bilhões de anos e lá já tinha galáxias extremamente velhas. Ó, Então, o que isso significa? Significa que essa teoria da idade de 3 bilhões de anos está errada. Daí você vai pensar, então, coloca mais 15 bilhões de anos aí para resolver o problema, né? Sabe como eles falam para quem acredita em Deus, do Deus das lacunas? O Deus que explica aquilo que a ciência não explica? é, E daí dizem é, que isso é uma viagem, porque uma hora a ciência vai explicar. Eu gosto de falar que existe os bilhões de anos das lacunas. Porque é. quando, né? Porque quando eles não têm explicação, eles vão lá e colocam mais bilhões de anos para explicar, sacou? Então é muita coisa, né? Não dá, né? Isso aí é ciência de retardado, né? E daí né? E até nem dá na realidade, porque tu vai chegar nos limites termodinâmicos que já era para o universo estar completamente congelado e coisas do gênero, entende? Então, a teoria do Big Bang ela não se sustenta. Eu Portanto, quando li tu uma fala, reportagem, mas estava em inglês, eu não peguei muita coisa assim, porque é bem complexa, sobre coisas, pessoas refutando a ideia do Big Bang, né? E tinha na verdade, muita coisa assim, bastante assim, complexa assim tal, e parecia ser verdade, sabe? sim, na verdade, tu não Bastante precisa coisa. nem ser teísta para acreditar. Tem muita gente que já faz mais de 10 anos antes desse telescópio aí, na época que eu estava na graduação ainda, já dizia que a teoria estava meio furada e tal, tinha sérios problemas. E Agora, se a teoria do Big Bang e a teoria de Einstein está furada, hein? Nossa Senhora, a física tem que avançar muito, né? exatamente. Bem, a física do Einstein, né, realmente, se ela por acaso não tiver certa, isso não vai mudar absolutamente nada na nossa vida, sabe? As medições são precisas, né? Não, eu não acho que seja assim tão preciso. Por exemplo, quando eles supostamente provaram a relatividade geral, que foi aqui no Brasil, por sinal, num eclipse que teve aqui, as medições estavam muito furadas. Muito É, furadas. mas Então, você ia falar o quê? Se a teoria de Einstein o quê? não, se a Tá teoria de errada, Einstein estiver qual que é a furada, né, consequência se ela disso? estiver errada, não vai mudar nada na nossa vida, porque ela não serve para nada, assim. É? Não tem nada prático que a gente usa da Ah, teoria, tá, entendi. Você entende? usa mais Newton do que Einstein, talvez. A gente usa Newton para tudo, né? E no Para nosso tudo, dia a né? dia, né, a gente no máximo usa termodinâmica, usa eletromagnetismo, também usa muita mecânica quântica, né, É, nos equipamentos, né, eletrônicos nossos de hoje em dia, mas relatividade geral usa para merda nenhuma. é. E o computador quântico? O computador quântico deve revolucionar, né? Pô, esse negócio de quântica aí, cara, até nesse teu princípio de buscar o nada, entender o nada, ele é bem, bem importante, né? Porque, por exemplo, eu não sei se você já ouviu falar, mas existe um negócio chamado flutuações quânticas, né? O que que é isso, né? Flutuação quântica é que mesmo no vácuo, você tem pares de partículas e antipartículas se formando e se desintegrando o tempo todo. A gente Ah, chama tá, de, ouvi falar. a gente chama de mar de Dirac também. Tem muita física por trás disso e é uma física bem funcional e prática para o nosso dia, dá para acreditar bastante nela. E o Stephen Hawking, por exemplo, era um físico que dizia que o universo poderia ter surgido dessas flutuações quânticas, Ah, entende? é? E daí então, na prática, você não precisaria nem de energia ou massa para o universo começar. É um princípio bem materialista do universo, né? Mas é uma ideia. Dá para dizer que é uma ideia, não dá para dizer que é uma ideia muito boa, mas é uma ideia. É. Eu acho que falta bastante embasamento teórico nisso. Sem falar da teoria dos multiversos, né? Só que daí entra Então, aquele ponto. Já ouviu falar? já ouvi falar, já, né? Ah, é? E já. O que que tu entende aí da teoria do multiverso? Ah, cara, eu não levo muito. Assim, eles falaram uma vez ali na internet que a teoria do multiverso vem muito para tentar refutar o design inteligente, que, que aí teria que ter o. Mas se você acreditar no design inteligente, é design inteligente que fala? Aham. Então, que não precisaria dessa teoria do multiverso. Tem a ver isso? Tem a ver, sim.
Só que a questão é a gente pensar sempre no limite das coisas, né? Por exemplo, digamos que não tem um designer, né? Vamos supor isso. A gente teria o quê, então, para formar o universo, né? O Big Bang. Ah, beleza, mas o que é que formou o Big Bang? Né, a gente sempre vai poder voltar. Daí vem aquela ideia do Aristóteles mesmo, né? Qual é o motor inicial do universo? Porque sempre tu vai voltar. Daí uma ideia, existem duas ideias, na verdade. Existe o princípio antropológico fraco e o forte. Mas eu vou falar do forte, né? Que é o seguinte, o universo ele é como é e permite a vida, né? Que por quê? Porque a gente está num universo que permite a vida. Um outro universo que não permitiria a vida não nos permitiria estar aqui observando-o, percebe? É. E- Só que por que que esse universo permite a vida, então? Porque existe uma fonte de universos, vamos dizer assim, que fica gerando universos. Essas bolinhas são universos, vamos dizer assim. Como se fossem bolinhas de sabão, entendeu? Só que tem algumas Uhum. bolas que elas se destroem rápido e tem outras bolas que realmente acabam permanecendo por muito tempo, né? O nosso universo é um desses. Então, essa máquina de fazer universos aqui, ela tá gerando um monte de universo com um monte de constantes bugadas, né? Constantes erradas, que não permitiriam vida, mas o nosso permitiu, entendeu? A questão é que Uhum. isso aí é muito, muito bizarro, né? Porque se tu for pensar assim, por que que É um essa máquina tá desperdício, fazendo universos, né? Oi? é um desperdício também de energia muito grande, né? Porque outros trilhões, infinitos universos não teriam vida, né? A maioria, né? Pois é, exatamente. De onde vem Infinitos a energia universos. para fazer esses universos, né? Essa é uma É, e outra aí só o pergunta. nosso ter a consciência, né? É, E eu acho muito uma consciência capaz de questionar isso, né? Eu acho é, meio furado por causa disso. Eu acho assim, muito desperdício de energia. Acreditando em Deus, a gente pensa, pô, Deus não faria isso, né? bem, eu não vou É, dizer o que Deus tem que fazer, né? Que nem o Bohr falou pro Newton, pro Einstein. O Bohr chegou e falou pro Einstein. O Einstein falou assim: Deus não joga dados com o Deus não joga universo. dados, né? É, Aí o daí que que o Bohr falou? Bohr falou, Einstein, para de dizer para Deus o que ele deve fazer. Mas, bem, É, a questão é o seguinte, né? O problema meu é filosófico aqui mesmo, porque quem criou essa caixa? Né? Minha pergunta é essa. Daí a pessoa vai dizer, não, é porque existem infinitas caixas. Ah, mas quem é, criou as infinitas caixas? Foi em outro universo. Então, tu percebe que tu vai entrando num looping é. muito, muito bizarro e até meio hindu, né? Aquelas religiões hindu lá que falam do universo indo e voltando, aqueles ciclos infinitos, né? Aqui tu entra num ciclo de existência muito louco e infinito, né? É, e sempre você pode acreditar em Deus mesmo tendo provado muita coisa, né? Ah, Porque claro. sempre vai ter esse loop aí, né? É, a questão é que eu acho que esse tipo de resposta para os problemas, como essa resposta que eu estou dando aqui dos universos, né? Eu acho esse tipo de resposta bem, bem maluco, né? Se você supõe a existência de um Deus, entende? Para É, falar a verdade, eu acho que até mesmo o universo ter bilhões de anos é uma coisa meio sem sentido, se a gente acredita no Deus da Bíblia, por exemplo. Não sei se tu acredita no Deus da Bíblia. não. Na É, Bíblia eu não acredito muito, não. pois é, bem, eu acredito. A questão é que eu acredito até primeiro, porque eu vejo, me parece que essas teorias aí cosmológicas são tudo furada. A cada momento tem que colocar mais anos, ou mais energia, ou mais maluquice para funcionar. E também algumas visualizações aqui da Terra, sabe? Hoje em dia a gente está percebendo que muito das visualizações de ah, datação de carbono, sabe? Estavam erradas. Eu não sei se você viu, mas nos últimos anos aí eles encontraram tecido vivo, né? Tecido mole em osso de dinossauro, cara. Isso é muito louco. Não sei se você chegou a ver isso. Não, tecido mole é o que no caso, assim? Tecido vivo. Ah, que é isso? Pois é, o negócio era para ter no mínimo 65 milhões de anos e ainda tem alguma coisa viva ali no osso, É, entende? eu falei que não acredito na Bíblia, mas eu não duvido de nada, não. E tem muita coisa que tem noção, assim, né? Muita A história Bíblia, muito no mínimo, é um relevante, livro né? de história, se tu quiser, né? No mínimo. É, Tem muita coisa lá que é fato, não tá só na Bíblia, tá em um monte de outros livros.
Mas a questão é que a Bíblia é um livro bem completo, assim, né? E tanto a Bíblia como um monte de outras tradições citam que a Terra é jovem, entendeu? O Uhum. universo é jovem, etc. E a gente vê cada vez mais evidências disso, percebe? É. Na verdade, a gente não pode nem saber se a gente estava consciente há 1 hora atrás, né? Perfeito, Tudo, exatamente né? isso. A gente pode estar tendo essa conversa aqui, começou agora, mas daí, mas eu lembro de ter Começou ligado a agora. câmera agora há pouco. Não, é só Não, uma começou memória que foi agora, não injetada. agora, não agora. Né? Exato, tipo, é como se tudo estivesse começando agora. Então, é um fato, né? Não dá para ter certeza de absolutamente nada mesmo, né? Então, em alguma coisa É, você tem que se apegar para não ficar maluco, né? é o que eu, através assim, do que eu escrevi, que é a coisa de acreditar que o tempo, que na verdade não é o tempo, tudo existe ao mesmo tempo, né? E Deus que sustenta isso, né? Uma coisa para a gente imaginar esse tempo, né? Mas na verdade você está acordando você de ontem e tudo existe ao mesmo tempo, né? A Sim, teoria que essa ideia é muito boa. Na verdade, o próprio Santo Tomás de Aquino já falava isso há 800 anos atrás, sabe? Ele já tinha proposto que Deus ele é. mantém a existência o tempo todo. Assim, em outras palavras, Deus não pode dormir, porque a gente está sustentado na existência dele, percebe? A E nossa uma coisa que existência eu está esqueci sustentada no de pensamento perguntar. dele. É. Uma coisa que eu esqueci de perguntar, aquela ideia, por exemplo, da superposição, uma consciência que no final a gente pode, talvez o paraíso, o negócio seria uma consciência assim, mas você ficaria tipo congelado no espaço, assim, mas na verdade com toda a consciência que você já teve, que todo mundo já teve, talvez, uma consciência muito plena, assim, né? Sim, É, eu acho que eu entendo o que tu quer e, dizer. Sabe quem falava é, bastante sobre isso que tu está citando aí, cara? O Olavo de Carvalho. Ele tinha uma teoria muito boa sobre isso, que é o conhecimento por presença. Por exemplo, quando a gente vê um gato, a gente sabe que o gato ele pode miar, ele pode se esticar, mas ele não vai sair falando grego, ele não vai sair voando, né? é, E isso parece algo óbvio, mas não é óbvio, né? Não é óbvio que a gente tenha toda essa percepção quando vê algo. A gente meio que já tem todas as ideias das potencialidades de um ser quando a gente vê ele, entende? E uhum, é meio que o que você estava falando, né? Quando tu vê um gato, tu já supõe tudo que ele poderia fazer, entende? Ou seja, tudo, uhum, todas as potencialidades, tudo que ele pode fazer, tudo que ele não pode fazer, etc., tá na mente desse criador. Tem que estar. Senão aquilo não poderia acontecer, percebe? uhum. Então, Perfeito. tem muita coisa aí para tu estudar, velho. Eu vou até te passar uns canais aqui de uns caras que têm essa visão aí um pouco mais filosófica do universo. Se tu gosta de ver, assim, é porque eu acho que tu ser um cara, se tu se tornasse um cara materialista, seria um desperdício, cara. Então eu vou te mandar esses caras aqui, eles são bem, tem umas teorias bem interessantes aqui. E, pô, cara, por que o ser e não o nada? Tem que ver um vídeo pô, esse cara aqui, velho. Nossa, tem cada um que vem falar de filosofia que são no jumento, sendo que tem uns caras inteligentes que nem o Olavo fala. Tu já conhece a obra do Olavo de Carvalho, cara? Não, eu ouvi outro dia sobre ele, mas eu não lia nada que ele fez, não. Pô, é muito bom, cara. É muito bom. Ele. É, Quando eu achar um vídeo tratando desse tema, eu te passo. Que os vídeos eles estão meio tá. cortados assim na internet. Mas eu já te mandei dois canais muito bons aí sobre o design inteligente, pelo ponto de vista da física, tá? Porque eu sempre penso assim, se for nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, que nós temos tecnologia, nós temos muita coisa. É, Não dá você para tem que. ficar fazendo filosofia só com ideia, sabe? Tem que ter um Muita pouco coisa de. que Aristóteles pensou tal, estava errado, né? Exato. Assim, muito errado, né? Platão, bastante coisa, né? São Porque a modelos, ciência né? refutou, né? Os caras não tinham ciência, né? São Tinham modelos, por ciência, exemplo, né? Mas não é a ciência de hoje, né? o Aristóteles ele falava assim, né, que os corpos tendem a cair porque eles sempre querem voltar à sua fonte. É, Então, como tudo a veio da ver- Terra, as coisas querem voltar para a Terra.
Só que, por É, exemplo, o ar, ele veio do céu, então ele quer voltar para o céu, entende? Daí o ar quente sobe, e assim vai. Ele não tinha física mesmo. A gente tem uma teoria mais científica. Só que uma coisa é tu ser científico, outra é tu ser cientificista, né? Acreditar que tudo se baseia em materialismo, tudo pode ser explicado pela ciência, não é bem assim, né? ué, tem que pegar as duas coisas junto, né? Hoje em dia tem que ser, né? Como você falou, né? É, exatamente. Assim, eu fico muito mal de só discutir filosofia apenas com argumentos assim dos meus achismos, sabe? Eu, como tenho uma formação, eu me sinto obrigado a colocar um pouco de física no processo, sabe? Mas eu também acho que física não resolve tudo, né? Porque, por exemplo, eu nunca vou conhecer uma pessoa fazendo medições, percebe? Então é um tipo de conhecimento que nunca vou ver num microscópio, num telescópio, uma pessoa, entende? Uma pessoa não é só o corpo físico dela, mas é a interação que eu tenho com ela também. E essa interação, ela não é medida, percebe? Com certeza. Isso. Então são os tipos de conhecimento que existem, né? Tem o em primeira pessoa, que é todo mental. Por exemplo, os teoremas matemáticos, um quadrado, ele não existe no mundo real. Ele é um ente teórico. O segunda pessoa, que é o relacionamento entre pessoas. E o terceira pessoa, que são as medidas, né? Isso tudo é conhecimento. Mas são conhecimentos de formas diferentes. Por exemplo, Deus, eu suponho que só se conhece dessa forma aqui. Ou pelo menos se conhece verdadeiramente dessa forma aqui. Não dá pra Que tu forma? medir, em segunda pessoa, num relacionamento pessoal, entende? Deus, pra Ah, mim, Deus é uma pessoa. Então eu nunca vou conhecer ele medindo ele, ou conjecturando teorias sobre ele, percebe? Eu tenho que conhecer ele como uhum, uma pessoa. Mas entendi. isso é papo para outro dia. Eu tenho outro aluno agora também. Espero ter te ajudado de alguma forma, cara. Não ajudou, é. É bom que você gostou, né, do que eu escrevi e tal.